Vamos direto à capital paulista, aliás, próximo à capital paulista, né? Bragança tá no meio do caminho, na chegadinha saindo aqui, 381, no meio do caminho, lá está Bragança Paulista, cidade pujante, importante do interior de São Paulo, e lá também está o Cláudio Rezende, porque hoje, às 7 da noite, hein? Anota aí, 7 da noite, o Galão da Massa contra o Bragantino. Ô Cláudio, Belo Horizonte tem uma quarta-feira de muita chuva, tempo fechado. Eu já vejo que por aí o tempo tá mais firme, né? Parece mais tranquilo aí em Bragança Paulista. Um abraço. Como é que chega o Galo pro jogo, hein, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Thiago Reis. Bom dia a todos do Rádio Esportes. Aqui em Bragança Paulista, o tempo está nublado. O sol aparece, mas tem muitas nuvens e há possibilidade de chuva, sim, para a noite, o horário do jogo entre o Galo contra o Bragantino. Ontem, por exemplo, a gente chegava por aqui à tarde, estava desse jeito. À noite caiu uma chuva, inclusive chuva forte. No início da noite, na hora do jogo de hoje. Hoje a bola rola às 7 horas, delegação do Atlético aqui em Atibaia, na verdade, Thiago. Fica uma cidade próxima, cidade vizinha a Bragança Paulista. Desta vez o Galo está no hotel Residência Atibaia Resort, que é também dentro da cidade. Então, cerca de 20 minutos, no máximo meia hora, o ônibus do Galo estará no estádio Cícero de Souza Marques, que é o estádio que o Bragantino vem utilizando desde o ano passado seus jogos, porque aquele estádio mais antigo, o Nabi Abichedi, está sendo reformado. Vão fazer uma arena moderna. Então, o Bragantino está jogando nesse estádio que já era da cidade. O Bragantino fez uma reforma nele. O Galo jogou aqui em novembro do ano passado, já nesse estádio onde o Bragantino vem mandando seus jogos. E, inclusive, o gramado é muito bom, né? O Bragantino mantém um gramado em excelente condição para a prática do futebol. Então o Galo chega, Thiago, com seus principais titulares. Vamos lembrar que no fim de semana a estratégia do Sampaoli deu certo, porque ele preservou nomes importantes como Hulk, Dudu, Bernard, Renan Lodge, Maicon, Júnior Alonso. Esses jogadores sequer foram a Pouso Alegre. E o Galo ganhou de virada, conseguiu o objetivo no Campeonato Mineiro. E ele vem alternando. Deve ser assim no fim de semana também, quando o Galo joga contra o Atlético na Arena MRV no Campeonato Estadual. Campeonato Brasileiro, ele vai com força máxima. E ele não tem o Sampaoli, o Alexander, que a gente falava ontem, teve uma grave lesão, e o Lianco, né, que já está desde o ano passado fora. O restante, ele trouxe 23 jogadores aqui para Bragança Paulista. Não tem o Cassierra por enquanto, Thiago. O torcedor pergunta, está muito ansioso para ver o camisa 9, né? Colombiano que chegou, mas na própria apresentação ele disse que estava num período de férias, não tinha feito pré-temporada, por isso esse cuidado especial aí da comissão técnica do Sampaoli para esse jogador. Então ele não veio, não vai ser hoje a estreia do Cassierra. Agora, eu falei que não tem desfalque, Thiago, dentro de campo, porque à beira do gramado o Sampaoli não vai poder trabalhar, porque ele foi expulso, você vai se lembrar, na estreia contra o Palmeiras, lá na Arena MRV. Então o Sampaoli hoje, ele pode ir ao estádio, Thiago, mas não pode ir a vestiário, não pode ir em área de competição, não pode conceder entrevista, ele pode assistir ao jogo e ele estará lá no estádio, viu, Thiago? O Sampaoli não vai ter aquele agito hoje à beira do campo, né, Rezendão? Aquele tumulto que o Sampa faz à beira do campo. Hoje ele vai acompanhar um pouco mais à distância, mas como explicou o Cláudio, ainda assim, no estádio. 11 horas 46 minutos, confronto de duas equipes invictas no ano, por mais que o Atlético tenha empates, o Bragantino também empatou bastante. Já já o Pedro Abílio vai trazer as informações do Massa Bruta, mas quero análise, opinião, expectativa com o Lê Marques, ídolo do Galo, Nath Fiuza, nossa analista, junto com o Alexandre Simões no Rádio Esportes. Antes, mandar um abraço aqui ao querido Márcio André, vice-presidente do Atlético,
Atlético. O Ratinho tá fazendo aniversário hoje. Ratinho, parabéns, Ratinho, saúde e paz. Grande Márcio André, apaixonado pelo futebol amador, grande apoiador também da Copa Itatiaia, está completando mais um ano de vida. Tudo de bom, saúde e paz pra você, Ratinho. O Márcio André, vice-presidente do Galo. Dito isso, ô Nath Fiuza, vamos falar a respeito do jogo, que tem tudo pra ser um bom jogo. O Bragantino, que no ano passado vinha muito mal, deu uma boa melhorada com a chegada do Mancini. Já os detalhes do time de escalação com o Pedro Abílio, mas tudo para um bom jogo aberto hoje, hein, Nath? Bom dia. Bom dia, viu, Thiago? Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes nesta quarta-feira de Brasileirão. Bons jogos hoje, né? Teremos clássico, teremos o Flamengo aí pressionado no Maracanã e esse duelo lá em Bragança Paulista que promete ser também um bom jogo. O Bragantino faz uma boa temporada até aqui, não vem passando muito sufoco no Campeonato Paulista, tem a terceira melhor campanha. O técnico Fernando Seabra vai também fazendo alguns ajustes, né? Mudando a equipe de jogo para jogo. Obviamente o Brasileirão é uma prioridade também para o Massa Bruta, que perdeu no início dessa temporada o seu principal jogador, né? O John, que inclusive fez gol contra o Atlético no Campeonato Brasileiro do ano passado. Era um atacante muito perigoso, dava muito trabalho aos zagueiros, né? Finalizava bem, bom posicionamento na área. Foi vendido ao Zenit, mas continua sendo o Bragantino um adversário que tem bons valores, né? O Sacha, que é um atacante muito experiente, conhecido do Atlético. O próprio Juninho Capixaba na lateral esquerda, jogador que o Atlético teve a intenção de contratar, é um lateral esquerdo que apoia, que participa bem do jogo. E do lado do Galo, retorno dos titulares de um time que vai tomando forma, né? O Sampaoli vai dando sequência, eu vejo isso como muito positivo. O Maicon vai fazendo ali aquela função de primeiro volante, tem ido bem, ainda que não seja a sua especialidade, enquanto o Atlético não consegue também fazer uma boa contratação para essa posição no mercado. Mantém os dois zagueiros, provavelmente, que eu vejo também como um acerto, e essa é uma equipe intensa, assim como foi no Clássico, competindo bem, assim como foi no jogo contra o Palmeiras, de resiliência e o cuidado com a defesa. É sempre o nosso ponto de atenção, a defesa do Atlético é o ponto fraco dessa equipe. Tomara que hoje faça uma partida melhor, que aqueles erros, né, que a gente viu no próprio Clássico e também contra o Palmeiras não se repitam. O Alexandre Simões, o nosso Rafael nos traz aqui informações importantes do jogo. O Rafael Cruz na produção do Rádio Esportes. E a última vez, a lembrança aqui do Rafa, né? O Cláudio citava esse encontro na última partida, né? Penúltima rodada do Brasileiro, deu o Bragantino 2-0. Eu falava justamente sobre isso, né? O Wagner Mancini, ano passado, na reta final, trouxe uma melhora grande ao Bragantino, livrando o Braga de rebaixamento e dando uma arrancada na reta final ali do Campeonato Brasileiro. Diante disso, você espera um Atlético mais aberto, um Atlético buscando o resultado ou um time mais conservador para hoje à noite? Me refiro à postura, inclusive. Bom dia, Alexandre Simões. Bom dia, Thiago. Bom dia, Nath. Bom dia quem acompanha a gente. Ô, Thiago, eu não acredito no Atlético conservador, não. Eu acho que o Sampaoli vai a Bragança Paulista tentar os 3 pontos. E por uma questão muito simples. O Bragantino já foi sensação do futebol brasileiro, já está aí há várias temporadas na Série A, mas eu acredito, por mais que tenha vencido na estreia, mas venceu um Coritiba com um a menos, né? Foi um jogo que foi completamente contaminado pela expulsão do jogador do Coritiba. Do ponto de vista técnico, né, a gente pega individualidades, é um dos Bragantinos mais fracos que a gente tem. Eu acho que o Bragantino vai fazer um campeonato do nível do que ele fez na reta final do ano passado e sem contar com o John, como a Nath destacou, que era o grande cara do time. Então eu acredito que o Sampaoli tem como grande objetivo nesse 2026 fazer o Atlético mudar a sua história na Série A do Campeonato Brasileiro. As 2 últimas edições foram desastrosas por Galo. Ele brigou contra o rebaixamento em 2024. Teve chance de cair até a última rodada, ano passado na penúltima rodada, que foi afastar essa possibilidade, tá? Então eu acredito que o Atlético, né, se tem esse objetivo, precisa ter uma postura de favorito no jogo de hoje contra o Bragantino. E se a gente analisar aí as prováveis escalações, o Cláudio vai trazer daqui a pouquinho, do ponto de vista técnico, embora isso no futebol cada vez faça menos diferença, né? O futebol virou um jogo muito intenso, um jogo de muita pegada, mas de toda forma, individualmente, é muito difícil a gente comparar Atlético e Bragantino, porque o time do Atlético é bem superior ao do Bragantino. E tomara que isso se confirme em campo logo mais às 7 da noite, Nath.
Só duas observações. A primeira é que o tribunal do chat está enfurecido comigo, porque eu confundi aí o técnico do Bragantino, Wagner Mancini, agora fazendo um bom trabalho, inclusive, desde a reta final do Brasileirão do ano passado. E um outro detalhe, o Atlético em 2025 teve uma campanha muito ruim como visitante, né? E essa campanha ruim fora de casa foi ali um dos pontos determinantes para o Atlético não brigar na parte de cima da tabela. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito duro, do início ao fim, e essa regularidade, somar pontos também fora de casa é fundamental. Então, uma oportunidade, né, para o Atlético já começar essa trajetória como visitante, vencendo, porque terá um adversário, ainda que o Bragantino sempre dê trabalho, como o Simões destacava, é inferior ao Galo tecnicamente, e na próxima rodada o Atlético pega o Remo na Arena MRV. Então, uma boa sequência para o Galo aí já somar 6 pontos e quem sabe já dar uma destacada aí nesse início de campeonato, né? Tomara começando hoje, aliás, é o mês de fevereiro muito importante pro Galo, com a reta final do Campeonato Mineiro e também para se consolidar nesse início de Brasileirão. 11h53, Cláudio Rezende volta já com mais do Galo. Vamos trazer a escalação, né? Eu tô curioso para conhecer o ataque do Galo. Quais são as opções pro ataque do Atlético essa noite? O ataque do Galo tá ficando encorpado, hein? E ainda tem o Cassier, o Cláudio explicou, não vai pro jogo hoje. 4 vitórias e 3 empates. É um dos 3 times, né? Junto com o Atlético e com o Bahia, inclusive, que ainda não perderam na temporada de 2026, entre estaduais e a estreia no Brasileirão. Estreia no Brasileirão, aliás, que foi com uma vitória fora de casa, diante do Coritiba, no meio da semana passada. E aí, no fim de semana, o técnico Wagner Mancini comandou o Galo na reta final de 2019. Ele preservou os principais jogadores, alguns titulares, do empate contra o São Bernardo em casa no fim de semana, placar de 1-1 pelo Paulistão. O Bragantino é o terceiro colocado no Campeonato Paulista, vai encaminhando sua vaga para a próxima fase da competição. O time, que tem Guzmán Rodrigues e Vanderlan no departamento médico, vendeu o John nos últimos dias, também perdeu o La Quintana emprestado e agora tem a provável escalação com força máxima considerada pelo técnico Wagner Mancini. Cleiton no gol, Hurtado pela direita, a zaga de Gustavo Marques e Alex Vinícius, Juninho Capixaba, que esteve em negociações com o Atlético pela lateral esquerda, Gabriel, Eric Ramírez e Gustavinho no meio, Mosqueira, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha formam o trio de ataque com o Red Bull Bragantino. Com as informações do Massa Bruta, Pedro Abílio. Boa, Abílio! Deixa eu trazer o Marques pra roda, Olê Marques, pra falar um pouquinho do jogo de hoje, Marques. E sobre o ataque, Cláudio Rezende escalou ainda há pouco Hulk, o Dudu, Bernard, Vitor Hugo, tem ainda o Coelho, o Gustavo Scarpa, o Scarpinha tá no banco. Como é que você tá avaliando aí esse início de ano do Galo e com um ataque mais encorpado? Ídolo, Olê Marques, fala aí, Marques. Fala, Thiago. Bom, neste início de temporada, eu diria que a partir do jogo do Cruzeiro, o Atlético tem demonstrado um poder de fogo, um poder ofensivo muito interessante neste início de temporada. Os atacantes têm regulado, e atacante para regular é gol e assistência. Hulk já marcou golaço contra o Cruzeiro, o Bernard também, com boas movimentações, o Dudu criando pelo lado esquerdo. E aí não é só o ataque, né, Thiago? É quem vem de trás também. Vitor Hugo tem aparecido bem pelo lado esquerdo, junto com o Dudu, ultrapassagens pelo lado com Lodi, com boas combinações. Então, quando a gente fala de uma equipe sobre a fase ofensiva, não são só os atacantes, né? É a turma que chega também como elemento surpresa. Vitor Hugo já fez gol dessa forma também, pisando na área, e os meias têm também que pisar na área, né? Contra o Pouso Alegre, o Coelho fez gol, o Renier tem entrado muito bem, tem botado pulgas e pulgas atrás das orelhas do treinador Jorge Sampaoli. Já tem que arrumar um lugarzinho para ele também, porque tem sido muito importante nesse início de temporada. Scarpa já deu assistência de pé direito, de pé esquerdo nesse início de temporada também. Então é importante. O que dá confiança e consistência para a turminha que tá lá na frente, meu velho, é gol e assistência. E esses atletas têm demonstrado
esse poder de fogo nesse início de temporada. Hoje é um jogo, de fato, muito difícil na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bragantino lá em Bragança é sempre uma pedra no sapato de qualquer equipe que os visita. É um campo mais apertado, o gramado de fato muito bom, mas é um campo menor e eles gostam de fazer uma pressão lá. O Mancini tem feito um ótimo trabalho junto com o Hever à frente daquela equipe. Jogo difícil hoje, meu velho. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro e é importante nessa hora você aproveitar o seu momento. Estão todos os atletas com rodagem, com minutagem, né? Todos se sentindo importante e o Atlético nessa toada. Hoje, Bragantino, no final de semana, Campeonato Mineiro e o Atlético bem nas duas frentes. Tem que confirmar esse bom momento hoje, Thiago. Um forte abraço, amigo. Outro pra você, sempre bom, sempre importante ouvir a opinião do Marques. Quero ouvir agora o Alexandre Simões sobre esse ataque do Galo. Marques conhece de sobra a grande área. Bora colocar de novo aí pra quem tá no YouTube a escalação do Atlético pra essa noite. O Cláudio Rezende já trazia a informação na tela do YouTube. O Atlético, então, com Everson no gol. A gente tá ali o Preciado, o Juan, o Alonso, o Renan Lodge com o Maicon, e aí fica essa expectativa do Alan Franco, o Vitor Hugo, Bernardo Dudu e o Hulk. O Simões, Vitor Hugo, Bernardo Dudu e Hulk é um ataque bem leve, né, pra pegar o Bragantino essa noite, ainda tendo como opções o Coelho e o Scarpa, Simões. Sem dúvida, né, Thiago? E impressionante, né? O Dudu vive um grande início de ano, né? O Dudu faz um grande início de 2026. O próprio Hulk, é impressionante como ele não perdeu o foco, né? Aquela história toda, vai sair, não vai pro Fluminense, não vai. O cara realmente tá querendo e querendo muito. Nesse time, Thiago, e aí é gosto, claro, é o Sampaoli quem decide, tem todas as estratégias táticas dele, todas as funções que precisam ser exercidas, mas eu colocaria o Scarpa como titular e talvez no lugar do Bernard. Eu acho o Scarpa um jogador raro, uma bola parada excepcional e um cara que tem, assim, muita qualidade na assistência. Então, eu colocaria o Scarpa nesse time do Atlético. Mas aí tem todas as questões que o Sampaoli pensa pro tipo de jogo dele. Agora, de certa forma, se o Franco for pra direita, que o Preciado não jogar, e o Cláudio trouxe aí por questões físicas, né? Aí eu não sei se esse meio de campo vai ter uma pegada para poder competir num setor tão importante com um Bragantino que é muito forte ali. Mas, de toda forma, o Igor Gomes, ele terminou o ano passado, eu acho que encontrando a posição dele. Eu acho que ele, como segundo volante, foi como ele melhor entregou nesse time do Atlético. Então eu acho que o Sampaoli também aposta nisso. Mas talvez a única mudança que eu fizesse aí seria a entrada do Scarpa, que eu acho o Scarpa craque de bola demais. Mas no lugar de quem? Do Bernard. Ô, Nath Fiuza, eu também gosto muito do Scarpa, mas eu não tiraria o Alan Franco do meio. Ah, mas foi bem, marcou, clássico, não sei o quê. Mas eu acho que no meio campo ele é um pilar fundamental nesse time do Galo. Arruma outra aí, Nath, pra fazer a direita. Eu acho que assim, a questão do Preciado física é uma preocupação, mas se ele estiver bem, aí eu acho que não tem muito mistério não, é Preciado na direita, até porque precisa ter sequência, né, assumir de fato essa posição, e o Franco no meio campo, assim como você, o meio campo que tem o Igor Gomes e tem o Maicon, que vem jogando como primeiro volante, mas não é um grande marcador, né? Não é a especialidade dele. Eu acho que fica um meio campo, talvez com muita qualidade no passe, mas com menos pegada. E especialmente jogos fora de casa, eu acho que você precisa de um algo a mais ali no meio campo, concordo com o Simões. E você tem o Vitor Hugo, que está jogando mais adiantado, né? Então acaba que a marcação fica também por conta do Igor Gomes e às vezes ele deixa a desejar. E eu também colocaria o Scarpa no lugar do Bernard. Eu até acho que o Scarpa sem a bola, como um meia mais central, precisa recompor mais, e eu acho que até a lógica do Sampaoli faz sentido nessa linha de raciocínio, que eu acho que por qualidade não tem muito o que falar, o Scarpa tinha que estar no time, mas especialmente já que o Bernard está jogando de lado de campo, aí eu acho que o Scarpa pode ajudar muito mais, a jogada que ele tem como característica, puxar para o meio, dar o cruzamento, né? Às vezes jogos fora de casa são duros,
você precisa ter também ali a bola parada como uma alternativa, né? O Juan, o Vitor Hugo, zagueiros, têm conseguido regular nesse sentido, fazendo gols, indo para a área, então eu também preferiria o Scarpa. Ô, Cláudio Rezende, como é que fica essa programação do Galo? Fim de semana também, já com compromisso importante, bola hoje rolando às 7 da noite aí em Bragança, Cláudio. O Atlético tá aqui em Atibaia, como eu destacava, vai pro jogo e não retorna após a partida, viu, Thiago? A logística do Atlético, a turma já vai direto para um hotel em frente ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. Os jogadores vão dormir por lá e amanhã cedo voo de retorno para Belo Horizonte para pensar no Atlético. O jogo é sábado, 6h30. Então tem um período aí curto, né? Porque amanhã, já quinta-feira, time retornando quinta para treinar na sexta e jogar no sábado. E aí, repito, deve ter um time de novo misto, alternativo no Campeonato Mineiro. É bom destacar que você já falou aí, o fevereiro pro Galo é importante para somar pontos no Brasileirão e para carimbar passaporte às semifinais no Campeonato Mineiro. Afinal de contas, o torcedor do Galo quer esse heptacampeonato. Então tem que vencer as duas últimas contra Atlético e Itabirito no campeonato estadual. E enquanto isso, viu, Thiago, o mercado da bola do Galo tem um passo importante aí para o torcedor do Galo. A nossa janela, ela só vai fechar em março. A janela da Europa fechou. Então, ou seja, jogador que está na Europa, estava pensando em ir para outro clube na Europa, já não pode mais. Então, podemos ter algum atleta que o Galo, lógico, está monitorando, vindo da Europa para o Brasil. Então a gente vai continuar monitorando aí esse mercado da bola do Galo. Primeiro volante e zagueiro são prioridades. Ô, Cláudio, tô vendo aqui nos portais de São Paulo que o Palmeiras está tentando o Nino, ex-Fluminense, tá lá na Rússia, no Zenit. Ô, Paulo Brax, eu só sei falar... Eu fui à Rússia na Copa do Mundo 18, eu só aprendi a falar spasiba, que é obrigado. No alfabeto spasiba. Paulo Brax, a torcida ia falar bastante spasiba se buscasse o Nino, não ia, Cláudio? É bom jogador, né, Thiago? Lá. É mais um do Zenit, né? O Galo trouxe agora aí o atacante, o Cassierra. O Brax está conversando bem com a turma lá do Zenit. Esse aí seria um grande nome, inclusive eu já vi esse nome aí aparecendo na preferência do torcedor atleticano. Mas repito a sua informação aí, o Palmeiras me parece já adiantado com a questão para trazer o Nino, né? Para tentar o Nino, que foi do Fluminense, formado na base lá de Xerém. O Palmeiras está buscando o Nino e também o John Arias, ex-Fluminense, que está atualmente no Wolverhampton na Premier League. São movimentações do mercado, 12h15. Lembrando a você, hein? Transmissão da Itatiaia hoje, a partir das 6h05. Mário Henrique, o Caixa, com o João Vitor Cirilo, Edu Panzi, o Vinícius Andrade, o Claudião Rezende e o Pedro Abílio e todo o primeiro time do rádio pro Galo, hein? Bora ganhar, Galo. Vencer a primeira no Brasileiro, então pra cima deles. Hoje, transmissão da Itatiaia. Imperdível, bola rolando às 7 da noite no Campeonato Brasileiro.